Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Tua TV News. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um like, fique a par de todas as novidades políticas de Moçambique. Certo, João Massango, este é o discurso da chefe da diplomacia moçambicana que está na África do Sul, obviamente, a acompanhar o Presidente da República nesta cimeira da SADC. Ela apresenta os pontos que vão marcar esta reunião de hoje. É a reunião hoje no seu mais alto nível a decorrer. E um dos pontos é que na nota inaugural do Presidente que acolhe a cimeira, o anfitrião Cyril Ramaphosa ficou o pedido de desculpas aos moçambicanos por este fenómeno, a xenofobia. Desculpas curam feridas? Perguntava uma máxima moçambicana. Como é que olha para este pedido de desculpas que vem da África do Sul? Muito obrigado, caro amigo Romeu Carlos. É preciso a gente recordar aos moçambicanos que nós estivemos aqui a debater sobre os atos da xenofobia na África do Sul. A TV Sucesso foi um dos canais nacionais que reportou exatamente este assunto durante muito tempo. Não é? Quando os outros nem ousavam quererem falar da situação da xenofobia no nosso país. E nós sempre dissemos no passado, não é, que no auge das manifestações de atos xenófobos na África do Sul, o governo da África do Sul tinha que, de facto, fazer alguma coisa. É verdade, o debate atingiu o nível que atingiu, e nós dissemos no passado que uma voz suprema condenando de forma veemente poderia, de facto, minimizar a situação que nós, de facto, vivemos no nosso vizinho, a África do Sul. Infelizmente, a situação tinha tendência de agudizar-se, os atos xenófobos, os grupos iam se multiplicando ao nível da África do Sul, exatamente nesta questão da expulsão dos moçambicanos. Até dissemos na época, porque alguns países como Gana, Tanzânia, Nigéria, ao nível dos seus países, tiveram que optar exatamente por outras formas no sentido de persuadir ao governo sul-africano exatamente tendente a esta questão de atos xenófobos. É verdade, a questão que coloca, será que desculpas saram feridas ou não? As desculpas não vão sarar feridas, não é? As desculpas não vão sarar feridas, não saram feridas, mas é preciso a gente recordar que a questão da xenofobia na África do Sul não é uma coisa que começa exatamente neste mandato do presidente Cyril Ramaphosa. É um ato que nós sempre viemos a condenar daquilo que nós estávamos de facto a assistir ao nível da África do Sul. Hoje o governo reconhece. Reconhece por quê? Porque a África do Sul sente-se isolado, não é? Pelos países da região e também pelos países do continente africano, com essa condenação internacional face exatamente aquilo que aconteceu da xenofobia na África do Sul. Agora, se cura feridas ou não cura? Não cura. Por quê? Porque nós temos saldos negativos, as mortes, não é a expulsão, o roubo de bens de moçambicanos que estiveram na África do Sul. Eu acompanhei uma reportagem de um moçambicano empresário que estava exatamente a investir na área da caminhonagem na África do Sul, que este até perdeu o seu dinheiro por aquilo que de facto estava a acontecer. São vários moçambicanos, para além daqueles que não tinham a identificação, estou a falar de documentos, de residências, não é, que a África do Sul colocava aqui como ponto da discórdia, da existência de estrangeiros, porque muitos deles não tinham de facto a documentação, mas nós podemos dizer que se para nós o pedido de desculpas tem, de facto, reflexo ou não, vai depender exatamente de quem sentiu na carne, porque... E como é que o governo deve
Na sua visão, como é que o governo moçambicano deve posicionar-se diante deste pedido de desculpas? Nós estávamos aqui a acompanhar agora a ministra dos Negócios Estrangeiros, não trazendo, digamos, aquilo que são as incidências e também do próprio posicionamento sul-africano. Entre governos ou no contexto da diplomacia, as coisas até podem ter, de facto, o impacto positivo, porque é através da diplomacia, é através de contactos diplomáticos que os países procuram forma de trazer exatamente daquilo que está a acontecer. Mas é preciso que nós reflitamos de forma tão profunda, Romeu Carlos, porque há esta parada momentânea, não é? E o que nós queremos como país é de facto a África do Sul assumir isso de forma tão profunda e que haja uma educação patriótica dentro da própria África do Sul. Eu cheguei a dizer aqui nesta televisão que a África do Sul, o que está a fazer aos moçambicanos, estou a falar sobretudo aos moçambicanos, não podia. Sabe por quê? Porque nós, durante a época do apartheid, aqui em Moçambique acolhemos muitos dirigentes sul-africanos, muitos moçambicanos morreram. É o nosso trunfo histórico quando queremos evocar o nosso valor de heroísmo aos sul-africanos. Aqui não, acolhemos Jacob Zuma, acolhemos os outros e por isso que a África do Sul deve-nos algo que nunca e não só, é preciso a gente recordar a progressão econômica da África do Sul, desde 1800 alguma coisa. Que a mão de obra vinha de Moçambique desde a obra de facto vinha de Moçambique. Certo, são exatamente essas coisas. Certo, vamos ouvir Gerson. Nesta minha nota introdutória. Gerson, bom dia, bem-vindo. Como é que politicamente Moçambique deve assumir esse pedido de desculpas? É a primeira questão. E a segunda que deve acompanhar esta é a seguinte: o que é que significa este assumir de erros e pedido de desculpas? E a máxima que se faz sociologicamente na visão moçambicana: desculpas curam feridas? Bem, cumprimentar a si, aos meus colegas do painel e a todos que nos veem do outro lado da tela. Bem, primeiro acho que é um ato nobre, no mínimo é preciso aceitar que estão cientes do que terá acontecido. É verdade que o pedido de desculpas, indo à questão do fundo, não resolvem problemas, sem tentar ser repetitivo, como disse o presidente do Partido Ecologista, disse muito bem, não resolvem problemas, são feridas que foram criadas de laços de anos e anos. Agora, é preciso nós também assumirmos que Moçambique e a África do Sul têm ligações históricas, sem tirar o mérito da situação do apartheid. É preciso saber que a nossa primeira-dama de Moçambique também já foi esposa do ex-presidente da África do Sul. Portanto, são laços muito profundos. Então, temos uma situação atípica em que, pronto, assumimos que tivemos uma viúva, face ao termo Promax, em que teve com o nosso primeiro presidente de Moçambique e depois passou para o ex-presidente, e isso é um laço histórico. É preciso nós começarmos a olhar isso com mais profundidade. Isso não pode parar simplesmente pelo fato de ser de um pedido de desculpas. É preciso que se vá mais fundo para ver se é possível compensar os estragos ou minimizar os efeitos, diria. E este pedido de compensação devia ser feito por Moçambique ou acredita que pode existir de forma voluntária da própria África do Sul? Não, deve ser por Moçambique. Moçambique, na qualidade de país... defende um pedido de indenização. Exatamente. Seria extensivo aos outros atos ocorridos ou apenas a este último evento, que até comparativamente pode não ter sido muito intenso aos outros episódios? Bem, cada caso é um caso. Nós poderíamos avaliar nesse preciso momento a título emergente este caso em particular, porque são moçambicanos que perderam 20 anos de trabalho, perderam as suas propriedades, inclusive alguns até voltaram no caixão, face ao termo. Portanto, é verdade que nenhum pedido de indenização devolverá a vida, porque em princípio a vida não tem preço, mas poderia minimamente compensar a família, porque hoje encontramos moçambicanos marginalizados, desajustados à realidade do país,
E nós sabemos de antemão que este país, infelizmente, não tem políticas públicas claras para poder inserir os moçambicanos que tiveram a trabalhar de forma honesta, exceptuando os que servem a Frelimo, como a CNE, entre outros, que esses sim têm privilégios adicionais que acabam recebendo sempre valores avultados. Servem? Dizia servem? Servem ao Partido Frelimo. Quem neste caso? Os que estão na CNE, os que tiveram de forma a lutar, a proteger a manutenção da Frelimo no poder, esses sim são indemnizados de forma inequívoca e sem discutir. Mas não queria entrar muito por aí, era só um reparo para ver que há 2 pesos, 2 medidas. É preciso saber que neste país existem moçambicanos, filhos e enteados. Que me parece filhos e enteados? Acha que os que sofreram a xenofobia são os enteados? Porque eu não posso acreditar que um país normal, que tenha governantes sensatos, possam olhar para uma situação daquelas e não dar prioridade ao que chamariam de subsídio de inserção social aos que estão de saída na Comissão Nacional de Eleições. Portanto, eu tenho dificuldades para perceber a maneira que os políticos pensam, porque também não me identifico com eles, e certamente que essas e outras situações, como milhares de moçambicanos, ainda continuam a questionar quais são os critérios usados para avaliação de uns e outros. Será que existem moçambicanos de primeira e moçambicanos de segunda, filhos e enteados? Bem, essas são questões, embora só trouxe só para trazer um reflexo e um balanço das análises. Uma abordagem comparativa. Bom dia, bem-vindo. Gerson entende que o governo moçambicano deve pedir uma indemnização choruda pelo que ocorreu aos moçambicanos, mais do que aceitar o pedido de desculpas, que é legítimo, que é aceitável. Quem pede desculpas deve ser perdoado, e diz mais, pelo parecer das coisas, pode não haver vontade para o efeito, e até acusa o executivo de preferir uns que os outros, porque acredita que em Moçambique há filhos e há enteados, e até entra numa abordagem política a chamar a colação da autoridade de eleições em Moçambique, que entende que favorece o partido no poder. Faz essa abordagem para tentar traduzir a ideia de que não vai haver nenhum pedido de indemnização, o que devia ser lógico. Logo, o país vai continuar com o que Gerson entende de país de filhos e enteados. E sobre enteados se refere a estes que sofreram o evento xenófobo na África do Sul. Sim. Bom dia. Devo aproveitar esta oportunidade para agradecer ao bom Deus pelo dom da vida, pela graça da saúde e por permitir que eu esteja aqui nesse lugar, neste momento. Saudamos a todos os moçambicanos do Rovuma Maputo, do Zumbau Índico, aos colegas que tornam possível esta transmissão, aos colegas do painel e, assim, especialmente ao moderador. Há aqui um aspecto que é muito importante trazer aqui, com relação, primeiro, a esta questão de pedido de desculpas, segundo, a esta questão de pedido de indemnização aqui sugerida que é pelo painelista Gerson. Nós precisamos enquadrar este pedido num contexto em que nós percebemos que, de fato, há uma ação também que é desencadeada pelo Tribunal Penal Internacional, não é? Que visa exatamente investigar as causas da xenofobia na África do Sul e as motivações e todo um conjunto de aspectos porque há uma percepção de que ali cometeram-se crimes contra a humanidade e é preciso, de fato, investigar esta questão e aprofundar e, sobretudo, para apurar responsabilidades naquele país sul-africano. Então, eu também até podia enquadrar este pedido de desculpas nesta compreensão. Em algum momento, a África do Sul posicionou-se de uma maneira que dizia que não se preocupava com essa investigação que portanto, tinha sido solicitado por o cidadão do Ghana e outros países que de fato entenderam que... É legítima a ideia de um pedido de indemnização, na sua perspectiva? Então, o que é que eu quero com isso dizer? Que
é legítima na perspectiva de que nós vemos ali responsabilidades e vemos ali situações de cidadãos moçambicanos que, primeiro, há aqueles que não foram à África do Sul do modo próprio, via ilegal, não é? Há cidadãos moçambicanos que foram à África do Sul com contratos de trabalho e fixaram-se na África do Sul a fazer trabalho para aquele país. Estes cidadãos, de repente, que se calhar já tinham mais de gerações a viver naquele país, viram os seus despojados dos seus bens, viram-se despojados dos seus bens, dos seus meios de subsistência e todo um conjunto de... É legítima a ideia de um pedido de indemnização? Então, eu entendo que, de fato, ou por iniciativa própria, a África do Sul devia, portanto, ter em consideração que deve indemnizar os moçambicanos vítimas da xenofobia, ou então o governo moçambicano, em algum momento, tem que se posicionar nesse sentido. Aliás, eu me lembro que durante os debates sobre estas matérias, aqui, afloramos esta questão da necessidade... Acredita que o governo moçambicano vai, de facto, intentar um pedido de indemnização? Há notícias muito claras sobre esta matéria durante os vários encontros que foram acontecendo no período em que estavam a decorrer, portanto, a ação da xenofobia estava a se manifestar de uma forma muito agressiva. Órgãos de comunicação social, como a Deutsche Welle e outros, informaram, de fato, de uma forma muito clara que o governo sul-africano havia se comprometido a apoiar, portanto, o regresso, a retirada, o repatriamento. Mas eu venho para aí. Sim. Eu venho para aí. Então, há aqui, primeiro, uma assunção de responsabilidade. A partir do momento em que assume que vai ajudar no repatriamento, este pedido de desculpas, também há aqui um reconhecimento de que, de fato, há uma ação que é desencadeada na África do Sul e que prejudica cidadãos do país irmão. Há uma necessidade, de fato, de este pedido de desculpas não terminar só por aí. É preciso que, como eu dizia, a África do Sul, de modo próprio, decide negociar a forma de indemnizar os moçambicanos, ou o governo moçambicano terá que solicitar esse apoio, porque temos milhares aqui de cidadãos moçambicanos que perderam os seus haveres, estão aqui e precisam ser reintegrados socialmente. Acredita que o governo vai, de fato? Eu acredito que sim, porque eu acredito até, provavelmente, já iniciou esse processo de negociação. Portanto, eu não entendo que esse tipo de... Eu volto a dizer aqui, a questão diplomática é muito importante. Primeiro, é preciso preservar aquelas são as relações bilaterais que existem e são históricas entre os dois países, e isso facilitaria depois dos outros processos. Vamos pensar hipoteticamente, vamos trazer duas hipóteses. A primeira é a ideal, trazida por si, pelo Gerson, de que a África do Sul deve indemnizar ou por iniciativa própria ou a pedido de Moçambique. Vamos na segunda hipótese. A primeira é que, de facto, pode haver uma indemnização e pode ocorrer. A segunda, não ocorrer a indemnização por iniciativa da África do Sul e não haver o pedido por iniciativa de Moçambique. Se Moçambique não fizer o pedido, fica a prova, como Gerson disse, de que há filhos e enteados neste país? Indo na segunda hipótese. Primeiro, eu não quero estabelecer uma relação entre as duas situações. Primeiro, porque esta questão de subsídios de reintegração e tudo mais, me parece que foi aprovado, portanto, há uma lei que estabeleceu esta norma, não é, de reintegração dos dirigentes, e foi aprovado em sede da Assembleia da República. Então, eu não acho que estabelecer um paralelismo entre as duas situações, de fato, resolve alguma coisa. O que Gerson diz é que em Moçambique há filhos e enteados. Não, mas, acreditaria nessa hipótese, nessa ideia trazida por ele? É que nós, o que eu sei e que acho que seria legítimo, e é legítimo, as pessoas que foram vítimas de violência, não é?
deviam ser indemnizadas. E se elas não forem? Devem ser indemnizadas. Mas nós não podemos trabalhar serão... no campo das hipóteses. Não, aliás, a partir do momento... As hipóteses, elas fazem parte da construção. Quais são... Leo, já ouviu mas há sinais... Vamos conversar de forma explicativa. As hipóteses, elas acompanham a vida. Nós temos o plano A, se não funcionar, vamos ao plano B. Sim. Um homem deve construir hipóteses porque ou tem o melhor cenário ou tem o pior cenário. Então, isto é construção do conhecimento. Portanto, dizer que não podemos trabalhar com hipóteses é descartar os princípios... Na perspectiva, sabe onde é que eu rejeito as hipóteses? Sim. Quando elas são negativas. Eu vejo sinais. Quando eu tentei explicar o que há a percepção e a compreensão da parte do governo moçambicano de que, de facto, é preciso que estas pessoas que perderam os seus haveres, os seus bens, os seus empregos e todo um conjunto de coisas... Mas as suas opiniões não são ideias. Permita-me que eu termine o raciocínio. Vais construir o seu a partir do meio. São perguntas, são perguntas. Então, o que eu estou a querer dizer é que, a partir do momento que o governo de Moçambique, ao receber os cidadãos moçambicanos, recenseou-os a todos, procuraram saber o que é que de fato faziam na África do Sul, o que é que bens é que perderam, todo um conjunto de informações que acredito que quero usar esta informação, de fato, para apresentá-la à contraparte sul-africana, para mostrar o nível de perdas que os cidadãos moçambicanos residentes na África do Sul, e que muitos deles eram protegidos pela lei porque levavam consigo os seus documentos, os seus contratos de trabalho, e perderam na África do Sul. Então, isso não pode ficar só no campo de facto, vamos fazer a pergunta num outro molde. Tem razão, né, nos termos que apresenta. Sim. Então, o que está a dizer é o que vai acontecer ou é uma opinião? É uma previsão? É uma previsão, ela baseada em todo um conjunto de aspectos. Se é uma previsão, a sua previsão, uma previsão baseada num conjunto de elementos, né, num conjunto de elementos que se verificaram, que estão ali alguns dados que mostram que de fato há todo o interesse. As previsões falham. As previsões podem falhar. É porque, aliás, não é só. Aqui é um aspecto muito importante. Sim. É esta da intervenção da imprensa, dos jornalistas, dos comentadores, Exato. Que de fato fazem lembrar ao governo da importância, da necessidade, de fato, de ressarcir, de haver um mecanismo de repor alguma dignidade para aquelas pessoas. Mas a história nos ajuda, a história nos ajuda a ser um dos indicadores para o que pode acontecer. Na história não existe algum plano de ressarcimento da África do Sul a um Estado, porque se a África do Sul deve indemnizar Moçambique, outros também vão se sentir no direito de pedir indemnizações. Pelo contrário, a África do Sul está a sinalizar pelo pedido de reembolso do dinheiro que usou no repatriamento aos países. Já pediu ao Ghana e ao Malawi, à Nigéria e o Malawi. Disse que não previa o dinheiro que gastou com repatriamento no orçamento de Estado. Está a pedir que estes governos, excluiu Moçambique, estes governos paguem. Massango, acredita no que ele está a dizer que a África do Sul, de facto, vai indemnizar? Não, eu não acredito, mas estou no mesmo diapasão. Eu estou no mesmo diapasão. Não acredita nem tão pouco. Não, eu não acredito que a África do Sul pode fazer isso aí, porque é preciso a gente recordar que na primeira semana de agosto, a África do Sul exigiu o reembolso de cerca de 15,7 milhões de euros, equivalente a 293 milhões de rand, aos governos da Nigéria, Malawi e Etiópia. Exato. E aqui nós temos, por exemplo, a Nigéria e o Ghana, que também exigem as compensações por aquilo que exatamente aconteceu. Estás a ver? Nós estamos a falar de um país, de uma hipótese hipotética, tal como disse, mas eu digo sinceramente que a África do Sul não vai indemnizar. Não vai indemnizar porque, primeiro, nós temos que olhar aqui duas coisas extremamente importantes.
o interesse do executivo moçambicano. Porque muitas das vezes os que pressionam são os governos. Há uma pressão do governo de Moçambique? Não há. Não há nenhuma pressão. Não é para nós como país, olhamos a África do Sul como arco-íris. É por essa razão, no rol de grandes acontecimentos que nós tivemos na África do Sul, que envolve diretamente os moçambicanos, se você olhar o posicionamento do governo de Moçambique, sabe qual é que é? Não. Nós não podemos reagir da mesma forma, porque nós somos um país que primamos pela boa vizinhança. Sim, nós somos um país que primamos pela boa vizinhança, mas é preciso a gente trazer aqui vários relatos históricos, não é? Daquilo que aconteceu sobre atos xenófobos. É na África do Sul que arrastaram o Mido Macia. É na África do Sul que os sul-africanos, as tropas sul-africanas, alguns soldados aqui na fronteira vieram matar os soldados moçambicanos no solo moçambicano. São várias... São vários, temos histórico. são vários relatos. Veja só, numa das ocasiões, só para o entendimento público, quando nós queríamos protestar junto da África do Sul, apareceram as forças de defesa e segurança. Nós não podíamos agir da mesma forma, ou não podíamos retaliar da mesma natureza. Quer dizer o seguinte, se um país quer fazer algo que satisfaça o seu povo, e eu sei perfeitamente que é através das relações diplomáticas. Mas nós temos aqui um exemplo concreto. O próprio presidente sul-africano disse que não. Eles que devem nos indemnizar, porque nós usamos os nossos recursos para poder repatriar os concidadãos estrangeiros. Sente que ele, nas suas análises, na sua previsão, no que se chama de conjectura, a construção de hipóteses, está a falhar na forma como vê este fenómeno? Eu até vejo as coisas de forma tão diferente do pensamento dos colegas. O pedido de desculpa da África do Sul a Moçambique, para mim, eu vejo uma desculpa falsa. Sem um reflexo direto nas nossas vidas. Sabe por que eu digo isso, Vanito? Nós temos que refletir de forma tão profunda. Se você olhar o nível da resposta de alguns países da África do Norte, não é pujante economicamente. O Ghana não está na África do Norte, está no centro da África. Mas teve uma resposta também um pouco acutilante, recusou uma visita do chefe de Estado. São essas respostas acutilantes, Defende essa ideia confusa, porque o presidente Cyril Ramaphosa quis visitar o Ghana, mas o governo ganês disse não, pelo contexto tememos manifestações. É verdade que foi um discurso diplomático, mas recusou-se a ter a visita. Moçambique tem uma amizade diferente, não como o Ghana tem com a África do Sul. Com a África do Sul. Acha que também tínhamos que primar por isso? Porque nós temos a nossa política da diplomacia assenta-se em fazer inimigos e nunca ter inimigos, em fazer amigos e nunca ter inimigos. Na verdade, nós como país não primamos em retribuir pelo mal de quem faz mal a nós. Mas é preciso que nós refletimos isto, Romeu Carlos, de forma tão profunda. Quantos meses passam depois de atos xenófobos na África do Sul de grande relevância e nós aqui temos que fazer uma comparação. Sabe por quê? Porque o nosso presidente, durante o auge da xenofobia, visitou a África do Sul. Temos que olhar a agenda aqui. Qual era a agenda que nós até discutimos aqui na televisão? Era exatamente esta questão das relações diplomáticas, históricas, sei lá que. E xenofobia estava em 1% da discussão. Para nós, a xenofobia devia ser 99% da discussão. Não é como forma de pressionar o regime sul-africano, que alguma coisa aqui não está bem. Vamos lá ver os grupos que surgiram. Até a filha de Jacob Zuma
não é? A Jacinta Zuma, aquela que nasceu aqui em Moçambique, esteve ao lado desses atos, o próprio Jacob Zuma. Então, são coisas que nós, hoje, entendemos que sim, a África do Sul aparece, pede desculpas, mas depois de quê? De saldos negativos, não é? Que muitas das vezes não abonam. Eu não aceito o pedido de desculpa da África do Sul, mas se calhar o governo de Moçambique pode aceitar, porque no meio disto aqui pode até existir alguns interesses. É exatamente esta coisa que nós, como país, precisamos de sentar, refletir de forma tão profunda, porque se a África do Sul jura que, olha, nós pedimos desculpas e como governo vamos fazer de tudo por tudo para que dentro da África do Sul façamos aquilo que nós chamamos de educação patriota da região, que Moçambique e a África do Sul são irmãos. Vocês precisam de entender que não precisam de atacar. Isso sim vai ser um bom ponto na sua visão, mas a outra visão é de Wilker Dias, que está na África do Sul para participar do SADC People Summit, a cimeira da população, ou sobre a população, assuntos sociais da SADC, no âmbito ou à margem desta cimeira da SADC que decorre em Durban. Wilker, a discussão é justamente sobre a xenofobia, e eu sei que é um dos pontos que tens acompanhado e levas a debate para a África do Sul. Estás em Durban também. Acreditas, e da análise feita pelo DECIDE e tudo mais, acredita, Wilker, que a África do Sul pode, de facto, indemnizar Moçambique? Bom, bom dia, sim, bom dia também aos colegas de painel, sem deixar de lado aos telespectadores. Eu acredito que, embora seja possível nós termos um pedido de indemnização, a questão que nós vamos colocar neste caso em concreto é se Moçambique sairia a ganhar ou não com um pedido de indemnização e quais são as consequências que esse pedido de indemnização pode ter na relação essencial entre os dois países. Essa é que deveria ser, acredito eu, a questão central. E se for para responder, acredito que neste preciso momento não, Moçambique não iria avançar com um pedido de indemnização. A postura que já foi demonstrada ao longo deste processo dos atos xenófobos acaba sendo como um elemento de prova que Moçambique não vai envergar por uma posição um pouco mais dura, porque a nível diplomático pode até se compreender ou se perceber que esta postura de pedido de indemnização pode ser considerada como uma postura mais robusta, uma postura um pouco endurecida e pode trazer algumas consequências a nível diplomático. Se formos olhar também para um outro lado, mesmo cá em Durban, existem dois fatores que ainda indicam essas sequelas que os atos xenófobos têm. Por exemplo, nesta questão da cimeira da SADC, para as pessoas, neste caso em concreto, que fazem parte da SADC, há pessoas dos outros pontos que rejeitaram vir a Durban por uma espécie de boicote ou um protesto praticamente silencioso para aquilo que aconteceu neste país. E, por conseguinte, também em conversa com os taxistas e etc., acabam afirmando que parece que não, mas o movimento de estrangeiros acabou reduzindo muito. Isto também acaba afetando um pouco aquela que é a economia em Durban, principalmente nesses últimos tempos. Agora, analisando este pedido de desculpas na sua centralidade, tem duas mensagens, duas vertentes que nós podemos avaliar. A primeira é na componente social, que veio tarde, o pedido de desculpas da África do Sul, mas na vertente ou na componente diplomática, o pedido de desculpas pode ser interpretado como tendo vindo no momento certo. Na componente social. Por quê? Porque vínhamos num contexto em que uma intervenção do Presidente da República, principalmente no pedido de desculpas e num pedido de cessação daquelas que são as hostilidades, vamos assim considerar como hostilidades dos atos xenófobos, poderia fazer com que os ânimos acalmassem, com que houvesse, se calhar, uma intervenção por parte das autoridades de uma forma muito mais assertiva, evitássemos esses atos de repatriamento sem que os Estados tenham condições, e o Estado sul-africano não apoiou
apoiou em nenhum momento com condições para este repatriamento das pessoas, e depois, por conseguinte, também iria fazer com que nós não tivéssemos perdas de vidas humanas, perdas de bens materiais e por aí vai. Então, tudo isso estaria acoplado àquela que é a componente social. Agora, na componente diplomática, se nós formos avaliar, a questão dos encontros bilaterais ou fóruns que são posteriormente a atos de violência acabam sendo polos importantíssimos para que, na presença, se calhar, dos outros líderes ou de uma imprensa de vários países, possa-se pedir desculpas e tentar amenizar aqueles que poderão ser os impactos, principalmente a nível econômico. Sabemos que Moçambique e África do Sul têm uma relação, pese embora Moçambique tenha uma relação mais de dependência a nível econômico-social. Quando falo de econômico-social, olho para a questão da produção alimentar, olho para a questão da aquisição de bens e materiais. A África do Sul, muito mais na componente energética. Então, aqui há praticamente um ponto importantíssimo, que é o uso da cimeira, que é uma cimeira global, para fazer este pedido de desculpas, que pode também ter uma percepção global e, por um outro ângulo, também pode ser olhado, observado como um dos elementos importantes para tentar resgatar esta confiança entre os países. Pese embora, como eu disse, a nível social, isto é interpretado como um ato tardio. A cimeira que vai decorrer na África do Sul, em termos de dados que já tem, vai reunir quantos chefes de Estado e o que é que isso pode significar para novos momentos na sua perspectiva da região? Será que haverá novidades deste bloco que muito se exige deles em termos de promoção da coesão e integridade no bloco? Bom, eu não tenho aqui o número exato, mas adianto dizer-lhe que, se não todos, eu acho que quase todos os chefes de Estado estarão presentes. É só vermos aquilo que foi o contingente policial ao longo do dia de ontem, as chegadas que nós fomos acompanhando dos vários líderes que foram praticamente aterrando aqui em Durban, e eu acredito muito que teremos um bom número considerável, se não todos, quase todos estarão presentes nesta semana, quase todos, porque há um bom número de chefes de Estado que está praticamente presente aqui. E se formos a ver, há opiniões extremamente divididas relativamente a esta cimeira. Há pessoas que olham para diversas componentes de análise, e uma delas é: para que a SADC serve? Este é o primeiro ponto que muita gente está a discutir. De onde é que vem o dinheiro que serve para colocar a SADC viva, e por que a SADC não toma intervenções muito mais fortes? A questão da independência econômica, a questão desta questão da transição energética, que muito é discutida, que vamos também levar a debate hoje, e olhando para aquilo que é o foco de Cabo Delgado, que vamos apresentar. Mas importa ressaltar que a questão, por exemplo, que é vivenciada em terrorismo em Cabo Delgado a nível regional quase que é desconhecida. Acreditem, mas a questão das manifestações ganhou muito mais proporção do que propriamente o terrorismo que é vivenciado em Cabo Delgado. Muita gente que está, principalmente, vamos olhar para os países, os diversos países, poucos falam sobre a questão de Cabo Delgado. Quase que a questão do Sudão, a questão da Palestina e etc. são questões que ganham grandes volumes em termos de percepção, mas ninguém fala sobre a questão de Cabo Delgado. Isto porquê? Porque, de certa forma, nós acabamos omitindo as informações, e isto faz com que nós não tenhamos a devida atenção, e principalmente humanista, nesta componente. Então, são vários ângulos de assuntos que vão se pegar aqui neste ponto, nesta cimeira, não só a nível da própria SADC, mas nessa cimeira dos povos, e não deixando de lado, por exemplo, a questão do próprio diálogo nacional inclusivo. E também vai a ponto de agenda nas duas cimeiras, creio eu, e um dos pontos que se coloca também é porque que o continente, ou melhor, a região da SADC, tem vários diálogos e já vem há anos e não se resolve nada. Olha para a questão de Moçambique, como um dos pontos que tem diálogos há anos, este ano também tem mais um diálogo. Olha para a questão da Tanzânia, que terá um diálogo em breve. Olha para a questão da África do Sul, que também tem diálogo dos mineiros. Olha-se para o Zimbábue, olha-se para vários países da região com diálogo. E isto também vai ser um dos pontos que, de certeza, vai fazer levantar ou correr muita tinta a nível desta cimeira da SADC.
Exato, voltando mesmo ao debate em relação a este pedido de indemnização proposto pelo painel, voltamos aqui em estúdio. Hélio acha que deve reformular a sua sugestão porque não se acredita que haverá este pedido de indemnização. É sim, porque há aqui um aspecto muito importante que é relacionado com a forma como nós podemos perceber esta questão. Eu não entendo que, de fato, porque a África do Sul, em termos daquilo que é o direito internacional, não tem nenhuma obrigação automática de indemnizar quem quer que seja por causa dos atos de xenofobia. Mas pode fazê-lo num contexto de um acordo bilateral entre Estados, ou então, provavelmente, resultado de uma possível condenação formal, portanto, por falha grave de proteção aos cidadãos estrangeiros. Então, mas se olharmos, por exemplo, para a componente de uma condenação, são processos muito longos e demorados e tudo mais, que acho eu que, de fato, provavelmente iam mais desgastar o Estado moçambicano do que o sul-africano, na tentativa de provar, etc, etc. Agora, se no contexto diplomático o governo moçambicano continuar, portanto, a trabalhar no sentido de obter da parte sul-africana, da contraparte sul-africana, um mecanismo de compensação a estes cidadãos, provavelmente eu acredito que possa vir a ser bem sucedido, na perspectiva de que há um governo preliminar, há um trabalho preliminar que o governo fez. Esta questão do recenseamento destes cidadãos à sua chegada, portanto, indicia que há um interesse, de fato, de que no futuro se encontre uma forma de o governo sul-africano ou o governo moçambicano dar algum apoio ou uma assistência a estes cidadãos. Então, neste contexto, eu entendo que ir pela via de conflito, de confrontar o governo sul-africano, provavelmente Moçambique possa sair prejudicado, possa não obter os resultados desejados. Mas no contexto de uma negociação, no contexto das relações bilaterais entre os dois Estados, para mim, acredito que alguma coisa vai acontecer. Eu posso estar errado, mas acredito que alguma coisa vai acontecer. O governo moçambicano não iria se dar ao trabalho de fazer todo um conjunto de ações diplomáticas e depois, porque tem consciência, aliás, o dever do governo de Moçambique é proteger os seus cidadãos. E neste contexto, houve, de fato, do lado da África do Sul, uma falha grave de proteção desses cidadãos. Há um interesse em que, de fato, esses cidadãos sejam ressarcidos naquilo que são os seus interesses econômicos que foram ali prejudicados. Gerson? Sim, eu acho que nós, como moçambicanos, às vezes temos ou esquecemos facilmente. É verdade que nós estamos aqui a conversar, a informar o povo, mas é preciso nós percebermos a maturidade do governo do dia. Exemplos práticos provam-nos claramente que, ainda que essa indemnização fosse possível ser pedida ao país, nesse caso visado, que é a África do Sul, eu tenho minhas dúvidas que chegariam aos seus legítimos beneficiários. Para quem é um bocadinho mais atento, nós percebemos, sem ser muito profundo, na situação da Covid, existiu o tal inquérito, como o Hélio esteve aqui a explanar, foram chegar às casas, fizeram inclusive os formulários, fizeram as estatísticas, mas quantos moçambicanos tiveram a oportunidade de receber aquele valor? Portanto, sem tentar ser mais profundo, temos a situação de décadas e décadas dos Germans que estiveram a trabalhar de forma digna na Alemanha e com tanta certeza que o dinheiro chegou à Segurança Social ou ao Ministério do Trabalho devido aos acordos bilaterais, mas até hoje estamos a falar que os próprios beneficiários não receberam o valor. Portanto, não queria ir buscar outros exemplos, esses são os exemplos mais concisos e práticos para percebermos que tipo de governo nós temos, até que ponto esse governo é sério. Podem, de certa forma, não estou aqui a assumir isso, até fazerem a tal negociação, intervenção diplomática, mas o beneficiário último, ou seja, o visado,
não vê, se calhar, nem sequer a sombra deste dinheiro. Portanto, é preciso nós percebermos que país nós estamos, em que país nós viemos, em que país nós vamos. Eu quando olho para o colega Hélio a fazer esses comentários, sem tentar nada pessoal, até dá a impressão que o colega Hélio é estrangeiro, porque a convicção com que formula as hipóteses, dando a certeza que nós estamos diante de um governo que levantaram as estatísticas, fizeram um inquérito. Não acredita muito nas visões trazidas em relação a esse assunto? Não, eu estou apenas a trazer evidências. Eu estou a trazer evidências claras. Eu, por acaso, na altura, também fui parte deste inquérito, por exemplo, em 2020, 2021, da Covid. Fizeram quantos elementos tem na família, nem a sombra do dinheiro, nem sequer o chefe de quarteirão foi visto mais. Portanto, como eu, existem milhares de moçambicanos nesta situação tenebrosa. Portanto, é preciso nós também apresentarmos as nossas posições, claro, obviamente democracia, mas é preciso nós assumirmos a realidade do país em que vivemos. Assim, primeiro eu queria só chamar a atenção para um aspecto aqui. Chamar a atenção Sim, não, mas para a forma como nós fazemos o debate. Primeiro, fez referência ao Emílio Maci, não é? Que não tinha sido indemnizado, o que não é verdade. Né? Nós não podemos usar a memória, portanto, a memória, as pessoas podem ter uma memória fraca e terem se esquecido disso, está a perceber? Mas órgãos de comunicação como a Voz da América, Deutsche Welle, a televisão de Moçambique, foram claros. Primeiro, quando se falou do pedido de indemnização. Dois, quando de fato a indemnização foi paga. Ela não foi tanto os tais 6 milhões e 500 mil randes que tinham sido pedidos, foi abaixo disso, mas foi paga a indemnização. Então, é preciso nós não chegarmos aqui. Quando nós nos referimos à questão dos Majermans, nós também temos que ver, de facto, qual é a abordagem. Chegou aqui de ver aqui a ministra de Trabalho da República, da atual República Federal Alemã, e foi clara na sua abordagem. Até eu me lembro de ver nas redes sociais dizer que tinha sido manipulada, quando ela disse que não. De fato, não havia nenhum dinheiro por receber da parte dos Majermans. Então, isso ficou claro. Mas agora, o que é que estou a querer dizer aqui? Quando a gente vem aqui e diz assim que há uma possibilidade do governo ficar com essas indemnizações. Primeiro, mesmo que tivesse acontecido uma situação similar ou como essa no passado, o que nós queremos do nosso país é que os processos melhorem, não é assim? Nós não podemos continuar a fazer igual para obtermos resultados diferentes. Temos que fazer diferente para obtermos resultados diferentes. Então, é esta a visão do atual governo com relação a matérias como estas. Portanto, há dúvidas com relação a processos antigos que tiveram, não houve clareza, não houve transparência no entendimento de alguns colegas. Esta postura é claramente deplorada pelo atual governo, que diz claramente que pretende fazer de forma diferente porque procura resultados diferentes. Então, é esta forma que nós temos que olhar para a forma como o governo atual do dia se posiciona. Atenção, Hélio, é bonito, em suma, trazer esse tipo de abordagem, mas você tem que ter muito cuidado quando transmite exatamente esta questão, por exemplo, trazido pelo Gerson, dos Majermans. No primeiro mandato da governação do presidente Inhosse, nós só queremos recordar aos moçambicanos, falou-se de que o governo estava interessado em querer se inteirar melhor sobre o que aconteceu, porque nós saíamos da governação do presidente Guebuza sobre essa questão dos Majermans. O assunto dos Majermans morreu. Eu conheço aquela gente ali, quando o número era ainda extenso, cerca de 6, 7 mil, ainda novos, ainda jovens, não hoje,
O senhor está a vir publicamente dizer que não, o assunto dos Madjarmanos, a ministra dos Negócios Estrangeiros, veio aqui do trabalho da Alemanha, veio aqui desvalorizado, de que não existia, de facto, dinheiro. Não. Argumento não recorda a terminologia que eu não usei. Espera aí. Desvalorizado. Escute. Os Madjarmanos. Não, você disse que não havia dinheiro. Você disse que não havia dinheiro. Permita que eu lhe corrija. Você disse que não havia dinheiro. A ministra de Trabalho da Alemanha veio a Moçambique dizer que não há nenhum dinheiro por receber. Quais? Os Madjarmanos? Eu falei da ministra do Trabalho da República da Alemanha. Agora, espera lá. O que é que o senhor, quando quer contra-argumentar, tem que pegar nos teus argumentos, dizer, olha, senhor, há dinheiro desta e daquela outra forma. O que eu disse, eu não disse que não há dinheiro, eu disse a ministra do Trabalho disse que não havia. A ministra do Trabalho da Alemanha disse que não havia. Eu não disse que não há dinheiro. Se o senhor tem informações, se o senhor tem uma informação diferente, apresente-a de uma forma muito clara. Você não vai olhar aquele povo ali. Eu acho que já não tem argumentos, está a agarrar a questão que eu aflorei e o senhor está a agarrar-se a isso para tentar fazer um debate. Não é esse debate que nós devemos fazer. Você trazer abordagens infundadas. Massango, você mentiu primeiro. Você disse que o Emílio Maci não tinha sido indenizado. Claramente, você mentiu. Publicamente. Não existe nenhuma mentira aqui. Não, você mentiu. Não há nenhuma mentira. Foi indenizado ou não foi? Foi indenizado ou não? Nós estamos aqui a trazer evidências. Não, foi indenizado ou não? Porque se você até disse aqui o que se esperava não é aquilo que se indenizou. Mas é normal. Mas é normal. Uma indemnização, quando a gente pede uma indemnização. Não é aquilo. Quando se pede uma indemnização, depois o tribunal é que decide, de fato, está aqui um jurista. Está aqui um jurista que pode te esclarecer. Independentemente de nós termos cá um jurista. Pode te esclarecer. Agora, não estou mais por uma contradizer. Não pode se contradizer. Procure argumentos próprios. Se tem uma informação fidedigna, traga. Olha, o dinheiro dos Madjarmanos está no sítio X. Você quer dizer que aqueles cidadãos é loucura que estão a fazer? Eu disse isso. É o que você está a tentar trazer. Repita o que eu disse. Repita o que eu disse. Quando você disse que a ministra veio e disse que não havia dinheiro, qual é essa informação que você quer trazer? Então. Quer dizer que os Madjarmanos estão ali a manifestar porque são malucos. Eu disse isso. Quem está a dizer falar de malucos e tudo mais é o senhor Massango. Sabe, eu sinto vergonha. Quem está falando de Massango já não tem nada para dizer. Não ofenda aquele povo. Não ofenda aqueles quando não tem nada para dizer, cala-se. Eu tenho algo, sim, senhora, para dizer. Não é você que vai me calar. Não aponta o dedo. Não é você que está a perder o controle. Você também estava não está a apontar o dedo. Está a perder o controle. Não ofenda Madjarmanos. Mantenha-se calmo. Mantenha-se calmo. Estou calmo. Debata como deve ser. Apresente argumentos. Não ofenda Madjarmanos. Não ofenda Madjarmanos. Ninguém falou de ofender os Madjarmanos. Você está a ofender, sim, senhor. Vocês recorreram à história dos Madjarmanos. Nós temos que trazer histórias, porque são factos que nós acompanhamos ao longo do tempo. Agora questiono. Agora questiono. Meus caros. Como é que ficou o assunto de Emílio Maci? Como é que ficou o assunto de Emílio Maci? Foi indenizado ou não? É mentira ou não é mentira? Hélio e Massango. Estamos com dois senhores de idade respeitável. Estamos a ser vistos por milhões de moçambicanos. Podemos assumir Moçambique fora do país, na televisão, nas redes sociais. Temos serenar os ânimos para continuarmos com um debate que vai nos fazer chegar a uma assessoria necessária. Portanto, Gerson. Olha, eu peço desculpas pelos ânimos. Não, já está perdoado. Eu peço desculpas pelos ânimos. Já está perdoado. Mas há uma coisa. As nossas abordagens não a gente fazer para agradar um determinado grupo. Acredita que ele está a fazer isso para agradar, porque o governo é o governo. Que grupo o seria governo esse? Está a fazer tudo para coisa. Que grupo seria esse que ele tem? É o governo. Okay. Você não pode mentir para o governo. Você não pode aqui. Você não representa o governo aqui. Você representa Hélio Langa.
A minha pergunta é, você quando mente, mente para agradar que grupo? Qual a mentira? Você disse que medium assim não foi indemnizado. Se você veio... mentira Se você... descarada. Olha, eu prefiro calar. E a suicídio, se quiser. Não, eu não vou me suicidar, consigo esquecer. Não minta. Se você Não acha minta. que... espera lá, mas você não é governo, você não representa Não governo. minta. Você não representa governo. Eu estou a colocar, eu falei... Você não representa governo. governo Você não está no governo. Você não é nada. Você não representa nada. Entendeu? Você é um cidadão que está aqui. E eu tenho, Está sim, senhor. desesperado, está Tenho. nervoso. Não estou desesperado. Não estou desesperado. Não estou desesperado. Eu apenas disse fato. Não estou desesperado. Eu disse que os maderos, Atenção, eu não estou desesperado. 8 horas e Não 38 estou minutos desesperado. em todo o país e o debate continua quente aqui em estúdio. Agora já estão calmos. Ele está calmo. Sim, ele. Eu estava ele- calmo já há uma hora de tempo. Massango, um dia vai ser presidente deste país. se os Independentemente de moçambicanos- ser presidente, Vai- nós vai- não vai podemos ter- ter mosquitos, não é? Que coloquem em causa. Eu estou calmo, estou Domínio calmo. próprio. Domínio próprio. catalogar. Agora, Hélio, domínio Se me próprio. catalogar Peço- e eu responder na mesma moeda, eu não sei o que vai ser. Eu também vou responder da mesma forma, Hélio. Meus caros, Não, Eu não meus sou caros, Pelembe, Quem é eu. candidato a presidente? Não é sou tu. Pelembe. meus caros, Porque eu não sou Pelembe. meus caros, não vamos testar a paciência deste espaço democrático que nos é dado. Vamos usufruí-lo para construirmos as nossas Pronto, ideias, vamos a independentemente isso, de vamos a podermos. isso. Estamos quites. Vamos a isso. Então fica marcado o vosso mata-bicho Pago pelo canal. Obrigado. pago. Não se importem com as contas, independentemente. Portanto, fica marcado o vosso mata-bicho e as pazes são feitas. Já foram feitas. Interessante. Então, o sorriso para os moçambicanos dos dois. Isso é bom. Não, vocês já andam juntos e só andam desavindos quando estão aqui. Isso é mais importante. Gerson. Bem, primeiro eu queria repudiar e como moçambicano e fico triste quando o colega do painel, o Hélio, vem publicamente chamar os Magermans de esquizofrênicos. De certa forma, porque olhando para a situação, quando vem falar de que a ministra da Alemanha apareceu aqui para dizer que não tem mais nada a receber lá. Claramente, tanto é que eles estão a se manifestar aqui porque o governo da Alemanha já introduziu o dinheiro em Moçambique. Agora, eu não estou a perceber muito bem quando nós estamos a ser empáticos ou não estamos a carregar a dor dos nossos irmãos, que é uma marcha que está a durar gerações e gerações. Hoje, pelos vistos, nem todos que estiveram na linha de frente na Alemanha estão a marchar. Mas, bom, é só um reparo, né? Nós estamos a tentar carregar a dor dos outros e é preciso que nós sejamos, no mínimo, empáticos diante dessas e outras situações. Agora, também não é motivo para nós entrarmos aqui em bang-bang. Eu não tenho uma estabilidade emocional muito forte, não costumo me ceder a essas coisas. Mas agora já está a atacar os outros. Está a dizer que eles não têm estabilidade muito forte? Não, eu não, Sim, quando eu diz não que me dirijo. Tem estabilidade muito forte, está a dizer que eles não têm estabilidade emocional Romeu, muito forte. eu estou a falar de mim. Já está a entrar numa outra margem de tentativas de pugilismo verbal que nós não temos que. Portanto, vamos nos centrar no debate eu não, e vamos promover este debate. Pronto, Agora, Wilker, continuas desse lado? Wilker, o debate está aceso nos estúdios. Vamos fazer uma transição, talvez a África do Sul nos dê um pouco de paz em Durban, onde te encontras. Wilker, o debate sobre as indemnizações e a possibilidade ou não disso ocorrer levou-nos aos Magermanes e os Magermanes levaram-nos a um ânimo entre os painelistas. Ocorre por vezes, compreensível. Mas o que é que Moçambique deve ter como pronunciamento, depois da África do Sul ter sinalizado com este pedido de desculpas? O que é que acha que o país em particular deve emitir? Deve também fazer uma declaração de aceitação deste pedido de desculpas ou que procedimentos diplomáticos podem ser feitos para de facto reconhecer o pedido de desculpas? Sim. Bom, eu acredito, conhecendo aquela que é a nossa diplomacia moçambicana, como já tinha sido veiculada aí junto ao painel em estúdio, que é uma diplomacia de mais amigos e menos inimigos. Acredito que a uma altura destas a postura de Moçambique será automaticamente aceitar este pedido de desculpas e de certeza tentar
discutir mecanismos de proteção aos seus cidadãos, mas não de forma efetiva. Quando eu digo não de forma efetiva, será muito mais para o inglês ver do que propriamente para poder resolver ou prevenir situações futuras. Porque uma coisa que já se percebeu é que a diplomacia moçambicana parece estar a aquele que é o seu principal, que é a nossa forma de atuação, mas sem que passasse pelo menos para aquilo que são os trâmites legais. Estamos virados mais para a diplomacia econômica, e essa diplomacia econômica, por conseguinte, está a fazer com que nós abandonemos a questão humanitária, a importância com o próximo, a importância com os nossos cidadãos, e isso tem implicações mesmo a nível que é a nossa. Exato. Wilker, parece que estamos a ter uma interferência mesmo no lugar onde te encontras. Pode haver aí, em última hora estamos a ter dificuldades, mas Wilker, nós vamos contar contigo não só hoje, amanhã também, para acompanharmos o que vai ser este encontro de hoje da SADC entre os chefes de governo de Estado na região. Obrigado por tua presença tempestiva, e nós continuamos aqui em estúdios. Hélio pede um momento rápido, vamos dar 30 segundos. Há esta má interpretação daquilo que eu disse sobre os Germanos. É verdade, há um aspecto muito importante, porque este debate sobre os Germanos não morreu. Por exemplo, o parlamento alemão, porque não conseguiu que o governo alemão reabrisse este processo, sobretudo no que diz respeito aos contratos que dizem que já estão encerrados. Eles propuseram compensações humanitárias e apoios e fundos sociais, portanto, que seriam a nível do país implementados, portanto, por organizações não governamentais que estariam aqui para dar assistência a estes cidadãos moçambicanos que estiveram na Alemanha, através de financiamento de projetos, através de apoios, como seria para a saúde, assistência médica medicamentosa e inclusive até bolsas de estudos para estes cidadãos, para os filhos, porque a maior parte dos 20 mil, cerca de 20 mil trabalhadores, praticamente já estão envelhecidos ou alguns até faleceram. Está a fazer uma... Então, o que eu estou a querer dizer é que o assunto... uma recomposição do seu discurso, sentiu que extravasou um pouquinho. Mas eu não extravasei nada, eu disse o que foi dito. Eu disse, eu não disse que não há a cidadã. Sabe o que acontece muitas vezes? Não. É que as pessoas me interrompem antes de eu terminar o meu raciocínio. Depois pegam em trechos do meu raciocínio e problematizam. Ok. Problematizam. O que eu estou a querer dizer é que ela veio aqui, mas há um trabalho, até a nível do parlamento alemão, que está interessado em encontrar formas, portanto, de contribuir para que a situação humanitária destes cidadãos moçambicanos seja resolvida ou seja minimizada. Daí, através destes fundos de compensação humanitária. Nós podemos agendar um debate sobre os Germanos e vai ser mais exaustivo para colhermos. Ainda esta podemos, semana sim, senhora. Chamamos Massango e assim... para... E uma germana. Consegue trazer uma germana aqui? Até porque é bom. Fantástico. Então já estamos marcados esta semana. Porque e depois a nossa... uma germana tem melhor informação que uma sangue. Sim, a nossa produção liderada por José Gabriel vai permitir isso. Agora, nós temos uma pergunta ao painel. Acreditam que o governo vai pedir indemnização? Entre sim ou não, as placas podem ser levantadas agora, nesta prova dos 9. Acredita? Peço, Constâncio, que ajude o João Massango. João Massango, um homem que desde o início, os primórdios da democracia moçambicana, sonhou em ser Presidente da República. No entanto, este sonho torna-se cada vez mais distante numa altura em que pretende abandonar a chefia do seu partido. Não é sobre isso que vamos falar neste momento derradeiro. É sobre a pergunta que fizemos. Acredita que Moçambique vai pedir indemnização pelos danos da xenofobia? Diz não, João Massango. Diz não, Gerson. Mas sim... Hélio Langa, e nós já tínhamos ouvido os argumentos a respeito disso. Vamos pedir as notas. As notas... Hélio, temos ainda mais minutos, peço que não corra. Temos a seguinte pergunta. Que nota atribui ao pedido de perdão feito pela África do Sul? Pedimos as notas que tem a atribuir neste momento
pelo pedido de perdão, esta predisposição da África do Sul a aparecer e reconhecer. Pedi dar-se-vos-á. Se confessarem os vossos pecados, podem ser perdoados. Consta, esta é uma mensagem bíblica. Mas não é sobre a Bíblia que vamos discutir, é sobre as notas a atribuir. E o que é que temos? 8 Gerson. Gerson, em 20 segundos, achou de facto humilde a África do Sul aparecer e pedir desculpas. Certamente, acima de tudo, é um ato nobre. O fato de nós reconhecermos que existem falhas já é o princípio do começo de boas relações, sejam elas pessoais ou, se calhar, na coletividade. Elulanga sentiu um bom sinal da África do Sul? Sim, um sinal positivo e, sobretudo, eu dou este 7 porque espero que o governo sul-africano assuma a responsabilidade de compensar os cidadãos moçambicanos que perderam os seus haveres na África do Sul, porque há aqui este pedido de desculpas também é uma forma tácita de reconhecer que houve uma falha grave de proteção aos cidadãos moçambicanos e isto deve ser compensado como deve ser. Massango, de forma muito rápida. Eu acho que eu dou esta nota 5 porque entendo que é o começo, não é, das boas relações. Agora, quiçá, se o governo sul-africano tenha de facto a responsabilidade pelos danos daquilo que aconteceu aos povos, sobretudo aos moçambicanos. Então, para mim, tem exatamente estes 5 aí, e esperando que o governo de Moçambique não faça aquilo que aconteceu com os Majarmanes, com tantos outros, que se diz que o dinheiro chegou, mas não chegou aos destinatários. Obrigado. Nós queremos agradecer por vossa presença e por este ambiente sereno que acaba